Nesse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o laboratório de microbiologia. Nele, vamos apresentar os materiais, as desinfecções e a análise. Os principais equipamentos laboratoriais na área de microbiologia principalmente o microscópio, é um dos mais importantes porque é através dele que analisamos boa parte das amostras expostas. Balança analítica e semianalítica, pipeta, pipetadores, pipeta automática, centrífugas, são equipamentos de uso diário em boa parte dos biomédicos analíticos. Cabine de segurança e capela são extremamente importantes para a biossegurança do laboratório e do biomédico que a opera. O autoclave é importante para a esterilização e desinfecção de materiais. O pH-metro é um dos principais equipamentos na área de uranálise, porque serve para medir pH de diversas substâncias, além da urina, obviamente. Contador de células serve para contabilizar de forma precisa a quantidade de células do sangue. Placa aquecedora fornece calor a amostras que precisam de uma temperatura mais elevada. Geladeiras servem para manter as amostras na temperatura correta e para armazenização também. Homogeneizador é, obviamente, para homogeneizar e não deixar corpo de fundo ou acúmulo de substâncias no fundo dos tubos. Bico de Bunsen serve para aquecer substâncias e esterilizar ferramentas. Placa de Petri serve para criar culturas de micróbios. Incubadora de bolores e leveduras é um equipamento que gera um ambiente ótimo para o crescimento de micro-organismos diversos. Banho-maria, que uma das principais utilidades é para verificar o tempo de coagulação do sangue. Agitador de tubos tem a utilidade de homogeneizar líquidos em tubos de ensaio. Contador de colônias é um leitor de placas que avalia a quantidade de colônias de micro-organismos em cada uma delas. E a alça bacteriana tem a função de transferir bactérias. A desinfecção no laboratório é importante. Deve ser limpo sempre antes do trabalho e depois. Normalmente usamos álcool 70%, solução de hipoclorito de sódio e umas luvas. Limpamos as bancadas com álcool 70%, antes das análises e depois das análises. O chão sempre é desinfetado com a solução de hipoclorídrico de sódio, de 5 ml a 2%, em uma base de água de 2 litros. Sempre prestar atenção também na limpeza pessoal, lavar as mãos e os antebraços e detergente apropriado, finalizando desinfetando a mão com álcool 70. Limpeza das vidrarias e dos materiais utilizados. Todos os materiais antes da descontaminação devem ser esterilizados para a flora microbiana seja destruída completamente. Esses materiais devem ser levados, esterilizados e colocados em um local indicado. As alças e as agulhas, após o uso e a esterilização em chamas, devem ser colocadas em um local indicado também. Se não ocorrer num alto nível de contaminação, só é necessária a lavagem com detergente e passar água corrente, de 5 a 8 vezes a água corrente, e depois enxaguar umas 3 vezes com água destilada. Colocar para escorrer depois, levar para a estufa a 70 graus para secagem. O material que for utilizado na cultura e forem descartados deve ser autoclavados por 30 minutos a 121 graus Celsius, antes do descarte final, para acabar os riscos. As vidrarias têm que ficar 12 horas em solução de detergente, assim segue a lavagem com água corrente também. E as laminas são retiradas do microscópio e colocadas em uma solução de hipoclorito de sódio, permanecendo 24 horas submersas. Depois, lavagem com água corrente e destilada. E depois acondicionada em um frasco com álcool de 96 graus. A limpeza dos equipamentos. Esterilizador, contador de colônias e agitador de tubos, a desinfecção dele é feita antes e depois. Deve ser limpo com algodão encharcado ao álcool 70. O autoclave e o banho-maria, ele é limpo a cada ciclo, com detergente e água.
A incubadora para bolores e leveduras e a estufa é semanalmente com esponja, água, detergente neutro. Tirar a espuma com pano, nunca deixar espuma, enxaguar com água limpa e no final desinfetar com álcool 70. O homogeneizador de amostras, a limpeza semanalmente, mais frequente com água e detergente neutro. Pano adequado para as pás homogeneizadoras e no interior. Desinfetar com álcool 70. Cabine de segurança, limpar ela com gases estéreos e embebedados em álcool 70. Bom, a hemocultura nada mais nada menos que uma pesquisa de bactérias através do sangue pelos meios de cultura. Existem alguns frascos que fazem análise. A gente não usa mais o tubo de coleta, no que normalmente usamos esses 4 frascos que constam no slide. Os frascos específicos para a hemocultura contêm um anticoagulante chamado polianetol sulfonato de sódico, que é SPS, que a concentração varia de 0,025 a 0,05. Já que o rendimento, a qualidade da cultura, quando o sangue coagula, é muito ruim. Então, recomendado a transferência imediata do sangue para esse novo tubo de coleta. Na hemocultura, a gente realiza a pesquisa de micro-organismos aeróbicos, anaeróbicos, Brucella SP, micobactérias, Listeria SP, fungos e antibiograma. Os frascos de hemocultura são feitos no laboratório, tendo a incubação em torno de 35 a 37 graus, recomendando a incubação de 7 dias para metodologias manuais e 5 para metodologias automatizadas. A urocultura é um outro exame muito recorrente na laboratório de microbiologia. Ele é realizado por metodologia quantitativa, que é estimado o número de unidades formadas da colônia. Os meios recomendados para esse exame são o meio H-sangue, e o meio seletivo para vacinas negativos, embora também a gente usa o H-Macaulay, que é MAC. Visando, também tem os custos, temos o H-CLED, mas também nos laboratórios brasileiros é muito usado o H-CLED, já que ele faz o crescimento tanto de gram-positivas quanto de gram-negativas. Aí o tempo de incubação gira em torno de 48 horas para a urina, coleta os procedimentos invasivos e urinas com pedidos específicos, que são principalmente pacientes UTI. Esse exame é principalmente usado em pacientes para UTI, com questões de catéter, entre outros. Outro exame muito feito na laboratório é o antibiograma, que é o teste de sensibilidade de antimicrobianos. Esse teste é feito principalmente para micro-organismos patogênicos, ou seja, a microbiota natural do corpo não é feito esse teste. O principal meio utilizado é o meio H-Muller-Hill. O método de análise não tem exatamente um correto. A gente pode usar o diluição em caldo, diluição em H, difusão em H, que é por isso que difusão, e sistemas comerciais automatizados. Atualmente, nos laboratórios do Brasil, a gente usa a difusão de H, que são a mais dotada atualmente. Também temos outros tipos de cultura. Temos culturas de licocavitários, o líquido do peritoneal, pericárdio, sinovial e líquido da diálise peritoneal. A gente também tem a cultura de secreção e catéter, do trato respiratório, feridas e abscessos, trato genital, infecção relacionada a catéter. Nessa cultura de catéter, a gente também correlaciona com a urocultura, já que quando é feito, faz os dois juntos. Temos a cultura de fungos. Dentro da cultura de fungos, a gente tem a cultura da candídia, que é infecção cutânea, candidíase oral, candidíase esofágica, candidíase vaginal e candidíase invasiva.